Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Salmos de número 108, versículo 1. Nada melhor do que começar este domingo dizendo que estamos dispostos a cantar, salmodiar ao nome do Senhor. Temos motivos de sobras para agradecer a Deus pela vida, pela respiração, pela salvação, pela nossa família, pelo alimento. Talvez não seja aquilo que você queria, mas é o que você precisa e Ele tem lhe dado. Então nós temos motivos de sobras para dizer: Senhor, muito obrigado. Como disse o salmista, cantarei ao Senhor, salmodiarei o teu santo nome, ó Deus. A paz do Senhor Jesus para você de perto, a paz do Senhor Jesus para você de longe. Nosso muito obrigado por sua companhia, por estar conosco aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós temos esse encontro marcado aqui na Rede Brasil de Comunicação. E como sempre fazemos, nada melhor do que agradecer a Deus através de uma oração. Mas antes eu quero louvar o nome do Senhor pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui. Agradecer também ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, e agradecer a toda a equipe que trabalha ali na superintendência das escolas bíblicas dominicais. Nós vamos orar neste momento, eu te convido a fazer isso conosco. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre, queremos louvar o teu nome, Senhor, te engrandecer, te bendizer e te louvar por este domingo. Obrigado, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas, nos dando da tua graça, do teu amor, da tua bondade, que a tua palavra que há de ser ministrada sirva de alimento para as nossas almas. Muito obrigado por tudo. Continua com as tuas mãos estendidas sobre este teu servo e tua serva que nos acompanha, quem sabe em casa ou num ambiente de trabalho, ou até mesmo na ambiência de um hospital. Estende tuas mãos, Senhor, traz saúde, traz vida, traz vigor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora louvar ao Senhor. Nós vamos convidar mais uma vez o nobre presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. Ele está escalado pelo nosso pastor presidente para louvar os hinos da harpa. Eu quero lhe convidar a abrir a sua harpa cristã e vamos louvar a Deus. Fale, senhor presbítero, por favor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bênção, que vitória. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com muita alegria. São os hinos belos do nosso hinário cristão, da nossa harpa cristã, não é? Hino de número 192, pelo sangue. O sangue de Jesus nos garante vitória. Aleluia. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário.
sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Oh, que sangue precioso, sangue de Jesus. Hino de número 525, amados. Ainda este hino nos fala da nossa esperança. Jesus vencendo, vem Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Com alegria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Aleluia. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical. Como é bom participar desse trabalho, como é bom participar desse culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas que acontece também na sua casa, acontece no seu trabalho, acontece até mesmo no hospital onde você se encontra. E hoje nós temos uma lição importantíssima, que é a lição de número 7. A lição de número 7 que vai aparecer na tela, que tem por título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. O nosso texto áureo diz o seguinte, nos acompanha em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tomando seus pensamentos obedientes a Cristo. E, meu querido irmão em Cristo Jesus, quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos a leitura bíblica em
classe. Mas antes, é bom mencionar que essa lição, ela tem 3 objetivos e a palavra-chave dessa lição é a palavra pensamentos. Essa lição está dividida da seguinte maneira: uma visão introdutória, que é o tópico 1, o tópico 2, a gestão dos pensamentos, e o tópico de número 3, a batalha na arena dos pensamentos. É dessa maneira que essa lição está dividida, que será esboçada, e claro, Deus falará aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Vamos nesse momento? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que vai aparecer agora aí na sua tela. E eu quero que, se você tiver disponibilidade e for possível, nos acompanhe nessa leitura. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e o versículo 9, e em seguida na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 até o versículo de número 5. Vamos ler a primeira porção das Escrituras Sagradas. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 até o versículo 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esta foi a leitura bíblica em classe que nós fizemos, proposto aqui na lição. Com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos agora orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, vamos fazer uma oração, pedindo que Deus fale aos nossos corações, que o Santo Espírito de Deus, que está aqui na Rede Brasil, que está aí com você também, cative as nossas mentes, prepare a nossa alma para receber a palavra de Deus. Nesse momento, nos acompanhe em oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, nós chegamos diante de Ti, com os nossos corações rendidos, com as nossas mentes voltadas para o Teu trono da graça. Senhor Deus, fala conosco, Tua palavra foi lida, daqui a pouco Tua palavra será ministrada. Vem nos ensinar, vem falar conosco, que a Tua mensagem, Pai, possa entrar em cada coração. Senhor, aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que não se rendeu ainda a Teus pés, que Teu Santo Espírito vá nessa mente, vá nesse coração. A esse que se afastou, traz ele de volta, Pai, por intermédio da Tua Santa Palavra. Nós estamos aqui te pedindo, te rogando, te adorando, Pai, e dizendo que nós somos necessitados da Tua Santa Presença. Nos ajuda, nós te pedimos isso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, já lemos a palavra de Deus, já foi feita a apresentação da lição, mas se lembre que a escola dominical não é um culto, é um culto. Aí na sua casa está sendo um culto também, no seu trabalho está sendo um culto, e todo culto tem os louvores, todo culto tem o momento da leitura, da exposição da palavra de Deus, mas o culto também tem o momento da oferta, que nós chamamos de momento do ofertório. E a oferta, ela deve ser feita de maneira voluntária, ela deve ser feita com um coração agradecido, com um coração rendido a Deus. E tem um texto bíblico que eu quero ler com você nesse domingo, que reflete tudo isso. O coração, o amor, a voluntariedade que cada um de nós devemos ter na hora, não somente de ofertar, mas no culto. Abra sua Bíblia conosco, bem rápido, um texto bem conhecido, Êxodo capítulo 35 e o versículo de número 5. Quero que você preste bem atenção nessa leitura. Diz assim: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor.
Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Algumas palavras que merecem destaque nesse versículo. Coração fala de amor, voluntariedade, um amor voluntário e um coração disposto para adorar a Deus. Ofertar também é um ato de adoração. Ofertar também é um ato de gratidão. Ofertar também é um ato de servir a Deus. Então, se você pode fazer isso, meu querido, faça com muito amor e com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está distante, não tem aquela disponibilidade de vir para a igreja, mas a igreja vem disponibilizando esses canais que aparecem agora na sua tela. Em primeiro lugar, o QR Code e logo abaixo tem um CNPJ. Eu vou ler para você: 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51, e ao lado você está vendo as contas da igreja. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faça isso, com certeza a bênção de Deus, a mão de Deus estará sobre você. E quero convidá-lo mais uma vez para nós realizarmos uma oração. Vamos orar nesse momento pelas pessoas que estão desempregadas. E vamos, claro, fazer uma oração de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo pão que chega na nossa mesa, pela água, pela veste, por tudo, pelo fato de nós estarmos aqui. E vamos incluir você, meu amado irmão, que está desempregado. Se você tiver uma disponibilidade, onde você estiver, e se você puder curvar a sua cabeça, vamos orar por você nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com o Pai Celestial? Senhor Jesus, Pai eterno, Cristo amado, nós estamos aqui te agradecendo pelo pão que chega nas nossas mesas, pelas vestes que Tu nos dá, pela vida que Tu nos concede, Pai. Recebe a nossa gratidão, que nesse momento se faz representar através das nossas ofertas, dos nossos votos, dos nossos dízimos. Recebe como um cheiro suave, que o nosso coração vá acompanhando justamente essas ofertas. Agora, Deus, te pedimos por esse servo Teu, esse pai de família, essa mãe de família, que está desempregado e precisando de uma porta de trabalho. Te pedindo por esse jovem que está atrás do primeiro emprego. Senhor, Tu és o dono de todas as empresas. Tu faz milagre, nós estamos te pedindo porque sabemos que Tu faz milagre. Abençoa Teus filhos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, nós estamos no culto, estamos adorando a Deus e vamos agora ouvir mais um hino. O nosso evangelista, o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o nobre presbítero Jailson Maguiar para louvar a Deus com mais um hino. E você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos adorar o Senhor, amados, ainda, hino de número 568, manso e suave, é Cristo chamando, chama por ti e chama por mim. Glória a Deus. Aleluia. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele às portas te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência Ele está esperando, hoje por ti, por mim.
Alma, vem, pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam por ti, por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti, por mim. Por isso o tempo é hoje. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave Jesus convidando, chama, vem, pecador, vem. Oh, que amor! Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti, por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti, por mim. Aleluia! Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave Jesus convidando, chama, vem, pecador, vem. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez na presença do nosso bom Deus para estudarmos esta lição tão maravilhosa. Eu tenho certeza de que o Senhor tem sim uma palavra ao nosso coração. Como já foi apresentado há minutos anteriores, a lição que vamos estudar é a lição de número 7, que tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O texto áureo dessa lição é chave para estudarmos. É o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Você está acompanhando aí na tela e nós podemos ler mais uma vez. Não é? Acredito que é importante que quando diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática diz que o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Acredito que a temática desta lição, ela veio em um bom momento, falar sobre a nossa mente, falar sobre os nossos pensamentos. As lições de número 5, 6, 7 e 8, elas estão de alguma maneira interligadas, porque a lição 5 nós falamos sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. E nós estudamos naquela lição de que a alma é essa parte imaterial da constituição humana, onde encontra-se a sede das emoções, dos desejos, das paixões, da volição humana, ou seja, da sua escolha, do seu poder de escolha, da racionalidade do homem, da sua intelectualidade. É na alma onde está ali residindo todos esses sentimentos. E nós vimos na lição de número 6 que a consciência é o nosso tribunal interior. E a consciência
ela está ligada à alma humana, não é? É por meio da alma, da expressão grega psique, de onde vem psicologia, de onde vem psiquiatria, de onde vem psicanálise. É de lá onde surge a consciência humana. Então a alma do homem é algo fundamental na constituição ontológica do ser humano. E agora, a lição de número 7, vamos falar sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então, as lições 5, 6, agora a lição 7 e a próxima lição, que é a lição da próxima semana, que tratará sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, também falará sobre um aspecto da alma. Observe como esse assunto ele é amplo. Nós estamos aqui nada mais, nada menos do que tratando em 4 lições, não é, de aspectos diferentes da alma humana. Então vale a pena dizer de que este ponto é importantíssimo dentro da antropologia teológica ou bíblica, como alguns preferem. A introdução da nossa lição, eu gostaria de convidar você para ler conosco. Vai estar aí na sua tela, à disposição para você nos acompanhar. Já que estamos em uma escola bíblica, não é? Dominical, nós temos o costume de, na escola, lermos a lição junto com os alunos. Então vamos ver o que é que diz a introdução da lição. Diz assim, está aí em tela para você. Na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, sendo sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, no caso aqui da alma, não é? O aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender e diz que nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Bom, se a alma ela é a sede dos nossos sentimentos, do nosso intelecto e da nossa vontade, nós podemos, sem problema algum, dizer de que a alma é um aspecto importante do ser humano. Inclusive, nós tratamos sobre isso em uma lição passada, sobre até a própria constituição angelical, né? Os anjos como tendo alma. Alguém até ficou confuso, quem sabe, nessa fala, inclusive foi uma fala minha, mas aqui está claro, os anjos têm intelecto também. Os anjos têm sentimentos, os anjos também têm vontade, né? Então eles de certa forma têm uma alma angelical, diferentemente da alma humana que é soprada, que foi soprada lá no primeiro homem, no jardim do Éden. A alma do anjo foi constituída de forma espiritual direta por Deus. Agora sim, voltando para o assunto da nossa lição, o ponto 1 da nossa lição vai tratar especificamente sobre estas características da alma do homem. O primeiro ponto fala sobre uma visão introdutória. Muito bom esse texto, muito bom. Quero parabenizar aqui a CPAD e também o autor da lição pela belíssima exposição. Vamos ler juntos? Diz assim, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro, no Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. E aí tem vários textos de Gênesis. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, racionalizando, elaborando pensamentos e tomando decisões.
Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Gênesis 3, verso 6 e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Eu achei extraordinário essa introdução e esse primeiro ponto da lição, porque o autor já nos conduz ao entendimento de que já no início da raça humana, já nos primeiros momentos do ser humano, a alma estava presente. E por que a alma estava presente? Porque os pensamentos estavam ali, né? Os desejos estavam ali naquele casal. As suas afeições, as suas paixões, não é? Aquilo que eles imaginaram já estava em pleno funcionamento. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvida, de que a alma já estava em Adão e Eva. Por quê? Os pensamentos estavam ativos. Sua volição, né? Sua racionalidade, como diz o autor, eles raciocinaram, eles elaboraram pensamentos. Quando aquela serpente apresenta-se diante da mulher e faz uma proposta enganosa, ela, antes de ceder ao pecado, ela pensou. Eva raciocinou, sentiu desejos e, infelizmente, cedeu a esse desejo. Isso é um aspecto da alma, dos pensamentos, né? E logo, Adão, da mesma forma, eu achei interessante quando ele diz que Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Muito boa essa frase. Eu quero aqui destacar, parabenizando também o autor da lição. E é bom iniciarmos dizer que aqui já está um cenário pronto, não é? Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo de número 27, salvo engano, vamos ver agora, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Claro que essa perfeição aqui não é a perfeição absoluta, a perfeição divina, mas é uma perfeição derivada. 7 e 27 diz assim: vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar a causa. Eu li o capítulo 7 e 27, mas quero corrigir, é o capítulo de número 7 e o versículo acho que 9, não é? Onde diz o texto que viu que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez era bom. Então isso está de acordo com a característica perfeita de Deus para aquele ser humano, inclusive também para a alma do homem. O versículo 28, causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. O homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Isso aqui está falando já a continuação do texto, não é? Mas o que nós queremos destacar aqui é que o texto de Eclesiastes diz que Deus fez o homem perfeito. Viu o Senhor que era bom, muito bom, está lá em Gênesis. Então isso inclui o corpo, a constituição física, mas constitui também a constituição mental, espiritual do ser humano. Continuando então a nossa lição, o subtópico 2 do ponto 1 diz assim: conceito e origens. Vamos ler. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, que podem ser questões biológicas, psicológicas ou espirituais, ou fatores externos, que podem ser questões ambientais, experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses dois fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou
reprovando-os. Muito boa essa explicação, mostrando de que aquilo que pensamos pode ser fruto daquilo que experimentamos no nosso dia a dia, o que nós estamos vendo, por exemplo, o que é que nós estamos assistindo, o que é que nós estamos lendo, o que é que nós estamos tendo contato, não é? Nós vamos ver na lição que o autor explica de forma maestral que os nossos sentidos, eles podem influenciar nos nossos pensamentos, aquilo que cheiramos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que tocamos. Tudo isso pode, de alguma forma, influenciar nos nossos pensamentos. Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, fatores internos, biológicos, psicológicos ou espirituais, o que seria, por exemplo, um fator psicológico? São questões ligadas às emoções. O que vivemos, por exemplo, na nossa infância, na nossa adolescência, isso carrega durante a nossa história um certo peso de importância, né? Existe um ramo aí daqueles que estudam a alma, como os psicólogos, por exemplo, e também os psicanalistas, que estudam, principalmente os psicanalistas, esta vida, por exemplo, uterina, mostrando que mesmo a criança ali no ventre da mãe, ela já recebe, de alguma forma, energias sensoriais que podem, de alguma maneira, afetar ou construir no futuro a personalidade dessa criança, né? Ela pode ser uma criança frustrada, nascer com sentimentos abalados, porque já no ventre, a partir já do 2º para o 3º mês, as crianças no ventre da mãe já correspondem a sinais, né? De sons, de toques. As crianças já conhecem a voz, por exemplo, dos seus pais. E imagina uma mãe que já no seu período gestacional, ela é rejeitada ou aquela criança não é amada. Então, esses fatores psicológicos provocarão no futuro, na adolescência, na fase infantil e depois adulta desse ser, pensamentos que podem ser ruins, não é? Por que não falar as questões biológicas? Imagina uma mãe, por exemplo, que no seu período gestacional, ela consome entorpecentes, drogas ilícitas. Biologicamente falando, isso vai afetar o sistema neurosensorial desta criança e ela, quando estiver na sua fase já adulta, também sofrerá, mesmo que indiretamente, consequências no seu modo de pensar, de agir, de raciocinar. Então, por isso que são fatores internos. E, por fim, ele fala das questões espirituais. Imagine uma criança que, no ventre ainda da mãe, experimenta um ambiente espiritual bom, por exemplo, dentro de uma congregação, de uma igreja, onde a mãe está ali louvando a Deus, orando, lendo a palavra, meditando. Esta criança está recebendo influências espirituais. E logo o seu nascimento acontecendo e o crescimento físico, emocional e espiritual vai ser bom. Então é isso que o autor está dizendo. E quando ele se refere a ambientes externos, por exemplo, questões ambientais e experiências do cotidiano, fica mais fácil. Nós sabemos que uma criança, um jovem, um adulto, seja lá qual for a faixa etária de idade, que receba uma influência de um ambiente onde ele vive, isso vai, de alguma maneira, relacionar-se ao que ele pensa. Imagine, por exemplo, uma criança que passa a manhã inteira e a tarde inteira jogando um jogo eletrônico de violência, por exemplo. Ora, o pensamento dessa criança não será um pensamento bom. Ela vai ser influenciada pelo ambiente onde ela está, né? Imagine uma criança que passa, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, que passa o tempo todo na internet assistindo, por exemplo, reportagens que tratam sobre a violência urbana,
questão de guerras, drogas ou mesmo pornografias, o que é que vai acontecer? Esse ambiente externo vai afetar diretamente nos pensamentos dessa pessoa. Então eu posso dizer sem problema, sem dificuldade alguma, que a ambiência interna ou a ambiência externa desse ser é fundamental para a constituição da alma dessa pessoa. Essa pessoa terá uma alma pura ou não, dependendo dos seus estímulos, seja ele no aspecto interno, como já falamos, ou no aspecto externo. E aqui eu quero me dirigir para você e abrir um parêntese, porque eu acredito que essa lição ela é muito válida para falar sobre o que eu vou dizer aqui. Nós que somos pais responsáveis, né? Nós que somos avós, nós somos cuidadores, nós precisamos entender de que a nossa mente ela tem que ser a mente de Cristo, como está escrito nas Escrituras, que leremos daqui a pouco isso. E quando a nossa mente é uma mente de Cristo, ela está inflamada pelo poder do Evangelho, nossas ações também são inflamadas. E o que nós devemos fazer é com que nossos filhos, netos, sobrinhos e aqueles que estão debaixo da nossa tutela procurem também ter essa mente de Cristo. Então selecione o que você vai deixar seus filhos assistirem, seus netos, seus sobrinhos ou aqueles que estão debaixo do teu cuidado. Tenha cuidado com aquilo que eles estão tendo acesso nas redes sociais, né? Que tipo de jogos, né? Eu uma vez presenciei um filho de uma crente, de uma serva de Deus, em um local que eu vou preservar aqui, e ele passou ali quase 1 hora num departamento onde eu estava, e eu escutando o som daquele smartphone que ele estava brincando, e eu me aproximei um pouco. Quando eu olhei, era um jogo de violência urbana, né? De tiro, de morte e tal. E era um filho de uma serva de Deus que tinha até uma certa responsabilidade em um departamento. E eu fiquei pensando, disse, meu Deus, se o filho está aqui em plena momento público, sem nenhuma restrição, sem nenhum cerco, imagine dentro de casa, no quarto, né? Então fica aqui essa palavra de alerta, cuidado, porque aquilo que nossos filhos, nossos netos e aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados veem, assistem, certamente influenciará em seus pensamentos. Bom, dito isto, nós vamos para o segundo subtópico, que trata sobre conceito e origem, né? Que foi o que nós começamos a falar. Vamos para o terceiro, o terceiro, né? Que é característica dos pensamentos. Acompanhe então aí em tela. Muito bem, já está aí para você ler conosco, você pode acompanhar. Diz, em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:22. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmos 101, verso 3 ao 5. Deles podem surgir gravíssimos pecados como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Bom, eu acredito que esse ponto merece um pouco mais de destaque da nossa parte, porque, como já dissemos, né, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós consumimos durante o nosso dia, pode sim influenciar negativa
negativamente ou positivamente. Há alguns textos aqui que o autor colocou e eu quero ler. O primeiro é da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 22. Eu gosto muito desse texto. Paulo diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Observe uma coisa, Paulo não está dizendo que nós devemos nos afastar do mal em si, mas é muito mais sério. Ele diz que eu devo me afastar da aparência do mal. Ora, se a aparência do mal já é daninha, imagine o mal em si. Então Paulo diz isso. Um outro texto que nós podemos citar é o que está na lição, quando o autor fala de Mateus capítulo 12 e o versículo 34. Esse texto é maravilhoso, eu quero ler este texto, né? Mateus 12, 34, mas eu quero ler o versículo 33 até o 37, porque forma a perícope completa, né? Ele diz assim, 33, ou dizeis que a árvore boa, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, ou seja, no pensamento, porque coração aqui fala de mente, né? No coração, disso fala a boca. Ou seja, tudo aquilo que está em minha mente é o que vai sair pela minha boca. E ele diz, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Observe que Jesus deixa claro aqui que aquilo que a minha mente, que aqui aparece o nome coração, que é a mesma expressão para mente, para interior, não é? Tudo aquilo que minha mente estiver cheia vai ser o que vai sair da minha boca. Você quer conhecer um crente que vive uma vida de santidade? Converse com ele 30, 40 minutos. Se esse crente, se a sua mente, se o seu coração, se o seu interior estiver cheio de coisas boas, tudo o que ele vai dizer vai ser coisas boas. Mas se não, o que ele vai dizer é lixo moral, é tóxico, é algo prejudicial. Veja que o texto diz que tudo que está cheio o coração é o que fala a boca. O outro texto que é citado aqui está no capítulo 15 de Mateus, verso 19, quando diz assim a palavra do Senhor, porque do coração, ou seja, do interior das pessoas, dos seus pensamentos, né, procedem os maus pensamentos, a saber, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E o versículo 20 diz, são estas coisas que contaminam o homem. Observe, são estas coisas que contaminam o homem. Então, dependendo do que está diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, do meu nariz, do meu olfato, da minha mão, do meu tato, não é? Os meus pensamentos serão prejudicados, não é? Há um texto que eu sempre cito esse texto também, que é o texto de Salmos, não é? 101. É um texto bem conhecido, nós vamos ler agora, inclusive está na própria lição, capítulo Salmo 101, versículo 3. O salmista diz assim, o salmista Davi, ele diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Olha aí o que o salmista está dizendo, não porei coisa má diante dos meus olhos. Só que Davi já tinha pecado sobre isso, né? Lembra lá, Betseba, a mulher de Urias? Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Ele colocou os seus olhos naquela mulher e por isso ele pecou. E pecou de forma gravíssima, um pecado hediondo,
um pecado culposo e doloso, não é? E foi porque ele colocou diante dos seus olhos aquilo que não devia. Então, seu pensamento foi contaminado por aquilo que ele viu. Tem um outro texto também que eu gostaria de ler com os irmãos, que trata sobre o cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, porque isso reverberará de forma direta naquilo que nós vamos pensar, já que estamos falando de pensamento. É o texto que está em Jó 31, verso 1. Jó disse assim, ele declara, a sua integridade diante daqueles seus acusadores. E ele diz assim, fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Olha que coisa interessante. Jó disse que fez um pacto, a palavra concerto aqui é pacto. Ele fez um pacto com os seus olhos, que não colocaria diante dele coisa má. E aqui a gente se volta para Mateus 5:28, porque o próprio Jesus também falou sobre isso quando disse assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja que o pensamento, ele é tão importante que ele pode provocar o pecado, não é? Nós não temos como impedir que pensamentos maus venham sobre as nossas cabeças, sobre a nossa mente, mas a gente pode impedir que eles pairem, que eles pousem e criem um ninho, né? Um dos reformadores, chamado Martim Lutero, dada a autoria dessa frase a ele, quando ele disse assim, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles pousem e façam ninho em nossa cabeça. Isso é verdade. A gente não pode impedir que alguns pensamentos até venham sobre nós. Não. Mas a gente pode impedir que eles descansem em nossa mente, encontrem uma terra fértil e produzam ações pecaminosas. Se você está sendo bombardeado de repente por pensamentos negativos, mesmo você tendo todo esse cuidado que nós estamos dizendo, isso é indicação de uma ação maligna. É o que Paulo chama lá aos Efésios de dardos inflamados lançados pelo maligno. São flechas, arcos, com fogo na ponta que são lançados de longe. Às vezes você não está pensando em nada e de repente vem um pensamento negativo. É por isso que Paulo fala do capacete da salvação. Porque no capacete, no soldado romano, ele cobria toda a sua cabeça, protegia os ouvidos, olha, com o que você está ouvindo, protegia a parte do seu nariz, com aquilo que você está cheirando, protegia a parte da boca, aquilo que você está falando, e protegia a parte dos olhos, aquilo que você está vendo. Então, o capacete espiritual, ele protege os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, Audição, olfato, visão e o tato, Então, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Se você está protegendo tudo isso e mesmo assim os pensamentos maus estão vindo, então são pensamentos indutivos, são pensamentos que vêm da própria natureza pecaminosa ou por uma ação diabólica para tentar lhe destruir. Mas a Bíblia diz, nós vamos ler isso daqui a pouco, que nós temos a mente de Cristo. Então clame pelo sangue de Jesus, que com certeza o Espírito Santo irá lhe ajudar. Bom, nós lemos aqui o texto de Mateus 5, e 28, mas nós podemos citar, relembrando o texto de Jó 31:1, quando ele disse, fiz pacto com os meus olhos. Se você fizer pacto com os seus olhos para olhar direitamente, como disse Jó, seus pensamentos certamente estarão protegidos. Não esqueça disso. Mas nós temos um outro texto que está em Provérbios 6:25. Eu quero ler esse texto porque ele tem muito a ver com o que nós estamos lendo aqui.
Provérbios 6 e 25. Olha o que é que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. Isso aqui é um conselho que o proverbista está dando ao jovem, advertindo ele contra a mulher adúltera. Aí ele diz isso aqui, olha: não a cobices com os teus olhos. No teu coração não deixe com que a sua formosura te prenda. Devemos ter cuidado com isso, não esqueçamos. Gênesis 34 e o versículo de número 2, tem um texto também que eu acho que vale muito a pena a gente ler. Gênesis 34 e 2, versículo 1 e 2, porque fica melhor o entendimento. Diz assim: e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Ramor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Veja que Diná, filha de Leia, saiu para passear, para ver a terra onde eles estavam, e Siquém, que era o príncipe daquela terra, o filho do rei Ramor, diz o texto que ele viu, e quando ele viu, ele a desejou. Ora, se ele viu, ele desejou. Mas antes de desejar, na sua mente o pensamento foi trabalhado. E isso fez com que ele cometesse este pecado de estupro. Ele violentou aquela moça a partir do que ele viu. Veja que os seus sentimentos provocaram naquele jovem rei, príncipe, uma ação reprovável. Nós temos também outro exemplo que está no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11 e o verso 2. Vamos ver o que aqui diz isso aqui em relação a Davi. Segundo livro de Samuel, 11, verso 2, verso 1 e 2, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja, Davi deveria ter ido à guerra, porque ele, como rei, deveria estar à frente da batalha, mas ele não foi. Então, a ociosidade pode provocar também pensamentos malignos. Foi o caso de Davi. Se ele estivesse na guerra com o pensamento ocupado, certamente isso não teria acontecido. Versículo 2 diz: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Olha aqui, ociosidade mais uma vez, né? E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi estava no terraço da sua casa, viu uma mulher tomando banho, ela estava obviamente nua, e quando ele viu aquela mulher tomando banho, seu coração foi cheio de desejos pecaminosos. Observe que o pensamento de Davi foi logo afetado, porque ele viu uma mulher formosa, a mulher de Urias, né? E o texto diz, você já conhece a história, para os que não conhecem eu posso dizer de forma resumida, ele manda o esposo daquela mulher para a guerra, coloca ele na batalha logo de frente, na linha de frente para morrer, e fica com a mulher daquele homem, do seu soldado fiel, Urias, e ele comete um duplo pecado, o pecado do adultério, um triplo, pode assim dizer, o pecado do adultério, o pecado da traição, porque ele foi traiçoeiro, né? E o pecado do homicídio, porque o texto deixa claro de que ele mandou propositalmente para que Urias não voltasse daquela guerra. Então veja, tudo isso por causa de um pensamento. E esse pensamento foi precedido por algo que ele viu. Então nós devemos ter muito cuidado. Vamos à frente então. O ponto 2 da lição, vai aparecer aí na sua tela, fala sobre a gestão dos pensamentos. Vamos ler? Muito bem, acompanhe conosco aí, diz assim:
Imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de epístola da alegria. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Capítulo 4, versículo 8, é aquilo que nós já lemos no texto áureo. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não deixar conduzir por pensamentos aleatórios e intrusivos. Isso aqui é interessante, porque o que é que o autor está querendo nos dizer? Que nós temos, em certo sentido, em certo ponto, a capacidade dada por Deus de controlar o que nós pensamos. Veja que Paulo diz, pensai, isso está no imperativo. Se eu posso controlar o que eu penso, de certa forma, até certo ponto, então isso é bom para mim, isso é favorável. Eu consigo administrar isso, eu consigo trabalhar isso, ok? Então, quando Paulo, por exemplo, escreve sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1, e o versículo 21 e o 22, ele diz assim, olha, portanto, tendo conhecido a Deus, os homens ímpios, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que nós podemos fazer aqui é a pergunta retórica mais importante dessa abordagem. O que é ou como temos geridos os nossos pensamentos? Prosseguindo aqui na leitura, no subtópico 2 do ponto 2, o autor vai falar sobre acima da técnica. Vamos ler, por favor. Acompanhe com a gente aqui, subtópico 2.2, acima da técnica. Diz assim, em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que limitam o plano da realidade humana ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar, entre aspas, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, primeiro. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns à humanidade, toda a humanidade. Além de encher nosso coração de esperança que não traz confusão. A visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas desta vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Eu também quero ressaltar aqui e parabenizar esse ponto. De fato, há técnicas para conseguirmos bloquear ou frear algum tipo de pensamento? Sim. Humanamente falando, as técnicas são: ocupe sua mente com coisas boas. Estudos, cursos, leituras, uma boa programação. Por exemplo, você está numa excelente programação televisiva. Certamente sua mente não será bombardeada aqui de coisas profanas. Então, isso são técnicas, digamos assim, humanas, não é? Da ambiência física. Mas nós temos também possibilidades de fazer técnicas à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Está aqui, olha.
capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, aí ele diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que é buscar as coisas que são de cima? Oração, jejum, leitura da Bíblia, cânticos. Abra a sua harpa, meu irmão, vá orar, vá cantar. Quando Paulo diz buscai as coisas de cima, ele está dizendo, não, você tem técnicas, você tem estratégias para ocupar sua mente. E Paulo diz assim no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe por que muitas vezes a sua mente pode estar sendo bombardeada com coisas ruins? Porque você está esquecendo de pensar nas coisas que são do céu. Nós, às vezes, pensamos muito nas coisas que são da terra. E a nossa mente fica bombardeada. Às vezes, passa horas assistindo uma minissérie. Quando é uma minissérie instrutiva, que tem um teor educativo, que vai trazer alguma consubstancialidade intelectual, acadêmica, tudo bem. Mas quando não, às vezes é uma minissérie que nos traz apenas cenas de violência, cenas de sexualidades explícitas, cenas de mentiras, de drogas e de tanta coisa. Então nós estamos pensando mais nas coisas da terra do que no céu. Como é que uma mente como essa não vai ser bombardeada? Não tem como. Aí Paulo dá o recado, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A estratégia está aqui, meu irmão. Versículo 3. Porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida, esse verbo aqui é importante, está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos mortos em que sentido? No sentido da natureza. Nossa natureza pecaminosa, ela está amortecida, né? Ela será completamente dizimada quando da glorificação. Enquanto lá ainda há essa batalha da natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Mas se eu tenho dificuldades em relação ao pensamento, vamos nos ocupar com isso, não é? Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-lo? Aí Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Observe o que é que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Ora, na mente de Cristo passava alguma coisa má, alguma coisa pecaminosa? Claro que não. Então você tem possibilidade, eu tenho possibilidade de pensarmos naquilo que é bom. Nós já citamos aqui o texto de Mateus, mas eu acho que vale muito a pena retornarmos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 25 em diante, quando Jesus disse assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aí ele vai dizer, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pronto. Ocupa teu pensamento com essas coisas. Lembra-te do cuidado de Deus, né? Filipenses, que é o texto, a chave dessa lição, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Aí ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, olha, pensamento, entendimento, razão, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. E depois ele vem para o versículo 8, que é o texto-chave dessa lição, quando ele diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tem uma versão que diz, nisso ocupe o vosso
pensamento. Então há estratégias, sim. E o autor da lição, em seguida, vai falar sobre recursos espirituais. Muito bom isso aqui. Vamos ler o terceiro subtópico. Diz assim, olha: a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade, no caso a decisão, o querer, produz sentimentos elevados como amor, alegria, paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. E aí tem os textos que você pode meditar. Uma outra estratégia quer vencer os pensamentos? Olha aqui, ó. Bíblia Sagrada, meu irmão. Deixa essas leituras mundanas de lado. Vai para a palavra. Nós precisamos ler literaturas seculares? Precisamos. Nós precisamos porque nós somos profissionais de diversas áreas, nós precisamos nos especializar, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. A gente precisa se atualizar do que está acontecendo na nossa ambiência, então a gente tem que ler, claro. Agora a gente tem que ter seleção dessa leitura, não é? Fazer um crivo e gastar mais tempo, olha, lendo a palavra. Para terminar, o ponto 4 aqui fala sobre Jerusalém e Betânia. Eu achei tão interessante esse subtópico. Olha o que ele diz aqui. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Abre aspas. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Fecha aspas. Marcos 6:31. Aí ele diz o seguinte: há tempo para todo o propósito. Eclesiastes 3:1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Mateus 21:17, João 12:1-2. Maravilha. Eu achei extraordinário aqui. Quero mais uma vez parabenizar o autor da lição pela belíssima exposição que ele fez desse assunto. De fato, nós precisamos, às vezes, para ocupar nosso pensamento com coisas boas, dar uma paradinha. Nada melhor do que dentro da possibilidade, obviamente, sair com a família, ir para um lugar de descanso, para um lugar de campo, se puder, sair um pouco, ficar junto à natureza, né? Há um contato direto com a natureza e o homem, isso é muito bom, os animais, brincar com os filhos, né? Correr, tomar um banho em algum local apropriado, que a família possa estar sem que traga escândalos. Isso é bom demais. Eu achei interessante quando ele disse entre Jerusalém e Betânia, né? Até Jesus precisou descansar. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai comigo. Ora, se Jesus precisou de umas fériasinhas, de um descanso, meu irmão, imagine a gente. Para a gente refrescar um pouco o pensamento, sair um pouquinho, comer um churrasco, né? Comer um feijãozinho de corda, tomar um bom suco gelado, uma água de coco, dormir numa rede, irmãos. Isso refresca o pensamento, né? Nem sempre a gente pode, é verdade, mas dentro da possibilidade. Não é, professor Jonas? É bom, não é? Ele está aqui rindo no estúdio, né? Mas é bom fazer isso. Quando pode, quando não pode, paciência. Bom, e aqui terminando nossa lição, o terceiro ponto fala sobre a batalha na arena dos pensamentos. Bem prático, são 2 pontos. O primeiro, subtópico, influências espirituais. Eu não vou chegar a ler, porque o tempo já não nos permite, mas influências espirituais. O que é que o autor fala sobre isso? Ele diz que nós podemos, sim, controlar nossos pensamentos a partir daquilo que colocamos em nossa mente, porque nós temos armas para isso. Nossas armas não são carnais, disse Paulo, mas são espirituais. Então, os maus pensamentos também vêm pelas questões espirituais. Satanás, ele luta em função de trazer uma mente perturbada, né? O texto de Provérbios 4:23, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha,
Muito profundo isso aqui. E o último subtópico, que é o 2, ele diz cuidados práticos. Eu vou ler esse aqui. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção à mente. Aí está na sua tela. Primeiro, letra A. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou de inferioridade. 2 Coríntios 10 e 13. B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago 4 e 8. Letra C. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Letra D. Focar a mente no que edifica ou, pelo menos, instrui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 10, 23. E, por último, letra E. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Provérbios 12, 18, 15, versículo 4 e versículo 18, e por fim 21 e 19, dificultando assim a paz interior e o discernimento espiritual. Ponto final. Maravilha. Uma lição extraordinária. Eu penso que essa lição, ela poderia inclusive ser trabalhada em um segundo momento, né? Porque é muita coisa aqui, mas encerramos aqui esse assunto. Espero que Deus tenha lhe abençoado, que você tenha nutrido aí bons momentos em Cristo Jesus e essa lição seja aplicável e vivida em nossa vida. Nós vamos agora orar agradecendo a Deus. Para terminar, como sempre fazemos, eu estou aqui com o companheiro, o professor Jonas Santana, e eu não vou terminar sozinho esse programa, porque eu não vim só, né? Eu estou acompanhado, então ele vai participar conosco. Professor, vou pedir para o senhor fazer esta oração de gratidão a Deus, em nome de Jesus. Sim, senhor ministro. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, com a permissão aqui do nobre evangelista. Senhor Jesus, Pai da misericórdia, queremos te agradecer Deus. Nós pela adoramos, mensagem, pela tua bendizemos. palavra que foi exposta Teu nesse nome seja momento. engrandecido e Teu nome glorificado. foi engrandecido, Muito foi louvado, obrigado, nos alimentasse nossas almas. toda a honra, Recebe glória, nossa louvor e gratidão e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo continue sobre todos nós, sobre nossa família, agora e para sempre. Amém e amém.